Ok, então boa tarde a todos e bem-vindos. O meu nome é Margarida Oliveira, sou ponto de contacto nacional para aquele que é o Cluster 2 e que se intitula de Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva, que é do Horizonte Europa. Sou da Agência Nacional de Inovação, da ANI, e estou aqui também com a minha colega Natália Dias, também ponto de contacto nacional para o Cluster 2. Portanto, só para repetir algumas coisas, a sessão é em formato webinar, portanto, nenhum participante consegue falar. Ponham, por favor, as vossas questões no Q&A, sendo que depois nós, no fim, vamos ter tempo para perguntas e respostas. A sessão está a ser gravada. Nós vamos enviar a apresentação a todos os participantes. E pronto, o tema da ação de hoje é a nova Bauhaus Europeia, em particular no âmbito do Horizonte Europa. Portanto, uma pequenina pergunta antes de começarmos. Gostaríamos que respondessem, por favor, está a aparecer agora no vosso ecrã o micro, Natália, micro. Enganei-me, não era esta. Na pergunta, pois, é outra. Mas agora também já ficamos aqui com a informação sobre isto. A seguir lançou outra. Se puderem clicar. Estão rapidamente a responder. Portanto, podes fechar, eu vou fechar, aliás, para não perdermos mais tempo. Vais lançar a segunda? Agora vou mostrar o resultado. Ok. Já Pelo está a menos ver? há pessoas que responderam que sim. 23%. Portanto, 33% estão a preparar uma proposta, o que não é mau. É bastante bom. Consegues lançar a segunda pergunta? Sim, agora ok. mesmo. Portanto, sabem o que é o Horizonte Europa? Portanto, vou fechar, para não perdermos mais tempo. 87% das pessoas votaram. Boa. Ainda bem. Segunda pergunta é um bocado filosófica. Não sei. Portanto, a maior parte sabe. Estamos bem. Ok, então vamos dar continuidade. Então, o que nos traz aqui hoje? Avancei, mas isto não está a avançar? Não mudou o slide, pois não. Ok. Então, o que me traz aqui hoje, para além do Horizonte Europa, é o New European Bauhaus, também conhecido por NEB, que é a nova Bauhaus Europeia. Esta é uma iniciativa da Comissão Europeia, que foi lançada por Ursula von der Leyen a 16 de setembro de 2020, portanto é relativamente recente. E assim, em termos muito gerais, e para vos dar um contexto, a nova Bauhaus Europeia pretende ser ou é uma plataforma para experimentação, promover colaborações entre pensadores e aqueles, os doers, os que fazem, e que pretendam desenhar novas formas de vivermos juntos. Pretende ser uma ponte entre o mundo da ciência e tecnologia e o mundo das artes e da cultura. É um convite a alterarmos as nossas perspectivas e a forma como olhamos para os desafios agora ditos verdes e digitais e começarmos a vê-los como oportunidades para transformarmos as nossas vidas. É uma abordagem fresca para encontrar soluções para os problemas societais complexos através de cocriação. Pretende que o European Green Deal, portanto o Pacto Ecológico Europeu, seja uma experiência tangível, positiva, centrada no humano e cultural, e pretende também moldar a forma como pensamos, o nosso comportamento e os mercados para nas formas como vivemos e pensamos. Portanto, esta iniciativa assenta em 3 valores que são inseparáveis e caracterizam a nova Bauhaus Europeia.
e que são a sustentabilidade, e que inclui circularidade, a estética, no que refere à qualidade da experiência, incluindo também funcionalidade, e a inclusão, assegurando também a acessibilidade e a affordability, portanto o acesso em termos financeiros. A abordagem desta iniciativa é uma abordagem multinível, portanto do global ao local, é participativa e transdisciplinar. Em termos gerais, aquilo que define e caracteriza a nova Bauhaus europeia é uma iniciativa, é um movimento e é uma iniciativa que se divide em 3 fases, sendo que, apesar de estarem aqui definidas algumas datas, são janelas e indicações temporais, sendo que nenhuma destas fases termina per se e outras podem já iniciar. Portanto, são estas fases são as de co-desenho, a de concepção conjunta, a discussão e a de disseminação. Vocês podem consultar a comunicação que foi publicada a 15 de setembro de 2021, que foi após a conclusão, entre aspas, da fase de concepção conjunta, e nesta comunicação vão encontrar muita informação sobre, após aquela fase de consulta aos cidadãos e outros atores, e de perguntas e de pesquisa do que é que pode ser também a nova Bauhaus europeia, de acordo connosco, cidadãos, que isto é uma iniciativa que pretende ser muito bottom-up, e por fim essa fase, a Comissão fez um levantamento dos vários contributos que foi reunindo, e nesta comunicação podem encontrar mais informação sobre o contexto, os seus princípios e ações que vão permitir a implementação desta iniciativa. E se forem ler, dar-vos bastante informação sobre a nova Bauhaus europeia e também como iremos avançar daqui para a frente. Tem também os anexos que são de alguma leitura que pode ser importante e interessante. Portanto, a nova Bauhaus europeia não é em si um programa de financiamento, é uma iniciativa que vai para além dos programas de financiamento, mas que, para ser implementada, vão-se financiar projetos em vários programas que a Comissão tem, projetos estes que respondam aos desafios lançados pela Comissão e que estejam alinhados com a nova Bauhaus europeia e que alinhem com a mesma e que procurem respostas para que esta iniciativa seja implementada. Um destes programas é o Horizonte Europa. O Horizonte Europa é um programa que pretende apoiar e financiar a investigação e inovação. Estamos no seu ano de arranque e é um programa que vai durar até 2027. O programa Horizonte Europa é um programa grande, complexo e com uma estrutura própria. Está aqui a sua estrutura geral, portanto, assenta em 3 pilares. O pilar 2, depois, por sua vez, divide-se em clusters. Estes clusters estão divididos por desafios, e aqui está marcado onde é que no Horizonte Europa, para 2021 e 2022, aparecem então oportunidades para financiar os tais projetos que vão responder aos desafios ou estão alinhados com a nova Bauhaus europeia. Não quer dizer que não venham a aparecer outras oportunidades noutros sítios. Neste momento é aqui que se encontram as oportunidades. Portanto, em 4 dos clusters que estão no pilar 2, sendo que no pilar 2 o que se pretende é financiar projetos de investigação e inovação e que sejam colaborativos, colaboração esta que deve ser internacional, aparece também nas missões, e depois vai aparecer em várias iniciativas lançadas pelo EIT, o European Institute of Innovation and Technology. Também para referir que cada um destes clusters e as missões tem, cada um deles, aquilo que é um programa de trabalhos. Nos programas de trabalho estão descritos e definidos quais são os objetivos para cada um destes clusters e estão também já descritos e publicados os concursos, os respectivos concursos, que no caso do Horizonte Europa chamam os tópicos, é aos tópicos que se submete candidaturas. E estes programas de trabalho, o primeiro programa de trabalhos é para os anos 2021 e 2022, depois há de haver outros para os restantes anos, e os tópicos que nós trazemos aqui hoje, que são tópicos, portanto são concursos que pretendem financiar projetos
que venham a contribuir ou que estejam alinhados com a nova Bauhaus europeia, e nós fomos buscá-los e pusemos nesta tabela única. Portanto, temos tópicos no programa de trabalhos das missões, temos um tópico no cluster 2, 2 no cluster 4, 2 no cluster 5 e 3 no cluster 6. Então aqui não estão nesta tabela alguns tópicos que na verdade já fecharam, o prazo de submissão já passou, mas houve mais uns quantos tópicos que pretendiam que os projetos viessem contribuir para a nova Bauhaus europeia. A informação que está aqui é o quê? Tem o código do tópico. Se vocês clicarem em cada um destes links vão para a descrição completa do tópico e neste caso remete para a página do portal Funding and Tenders, que é o portal onde podem encontrar toda esta informação, e é também neste portal que se submete candidaturas. Está aqui o título do tópico, que já vos dá uma indicação da temática, à frente, entre parênteses, também o tipo de ação, o orçamento total disponível para cada tópico, o número de projetos que se espera financiar e o prazo para submissão de candidaturas. Estes já são tópicos para 2021 e 2022, aqui marcado a vermelho estão alguns tópicos que o prazo de submissão já é bastante próximo. Se vocês não tiverem já integrados no consórcio a preparar uma candidatura, estes não é impossível, mas poderá ser mais difícil de começar a construir uma proposta nesta fase. E onde é que vocês também podem encontrar mais informação sobre cada um destes tópicos? Ou, pronto, lendo o tópico, claro, ou então também podem ver estas sessões que foram organizadas pela própria Comissão Europeia, em que a Comissão apresenta o que é que pretende para cada tópico, o que é que pretende os projetos para cada um destes tópicos. Nós decidimos trazer um tópico de exemplo para explicar também como é que vocês devem ler o tópico e trouxemos como exemplo o nosso tópico, no sentido em que é o tópico do cluster 2. Trazemos aqui este tópico que se intitula a nova Bauhaus europeia, moldar a forma como vivemos para que seja mais verde, mais justa, em sociedades criativas e inclusivas, através da arquitetura, do design e das artes. Uma pequena nota, estes tópicos têm um contexto e quando vocês forem lê-los e se vocês decidirem avançar com candidaturas, não se devem esquecer do contexto de cada tópico. Este em particular está integrado na Destination 2 do Cluster 2, que se intitula Património Cultural e Indústrias Culturais e Criativas, sendo que mesmo ao nível da Destination também há um âmbito, também há desafios identificados e objetivos. A Destination 2, por sua vez, está integrada então no Cluster 2, também com o seu âmbito, desafios e objetivos, e está por sua vez integrada então no Horizonte Europa. E é importante termos noção deste contexto, porque as nossas candidaturas também têm que ser adequadas ao concurso, ao tópico. Portanto, entrando em detalhe naquele que é o tópico que nós trazemos como exemplo, vou referir aqui várias coisas que são específicas deste tópico, outras que são transversais na forma como nós devemos ler os tópicos e que informação é que está lá contida, que são transversais aos outros tópicos de outros clusters e dos outros programas de trabalho. Existem uma série de regras e critérios de acesso e de elegibilidade que são transversais a todo o Horizonte Europa e aos clusters que estão no pilar 2, mas pode acontecer que cada tópico individualmente tenha condições específicas que serão aplicáveis só a esse tópico, mas que deverão ser consideradas e não podem ser ignoradas. No caso deste tópico em particular, não tem nenhuma condição específica adicional que vocês tenham que ter em conta, mas deverão ter isso em atenção se forem ler outros tópicos. Que informação é que também encontram? O orçamento que se espera por projeto, neste caso é expectável que cada projeto seja à volta de 3 milhões de euros e estão disponíveis 6 milhões de euros para este tópico, ou seja, para este tópico espera-se financiar 2 projetos com cerca de 3 milhões de euros cada. Outra informação também importante é o tipo de ação ao qual os vossos projetos devem corresponder. Portanto, existem diferentes tipos de ação, vocês podem ver a definição nos anexos gerais do Horizonte Europa, está aqui um link para esse documento,
Neste tópico em concreto, as atividades deverão corresponder a Research and Innovation Actions, ações de investigação e inovação, as chamadas RIAs, e que, em geral, estas atividades devem pretender estabelecer novo conhecimento ou explorar a viabilidade de novas tecnologias, produtos, processos, serviços ou soluções. Uma pequena nota, eu retirei estas imagens, as imagens a seguir que vamos ver, são retiradas do programa de trabalhos do Cluster 2, portanto, para cada tópico vocês têm duas fontes onde podem ir ver e procurar informação do tópico, ou no portal do Funding Intenders que eu referi anteriormente e para o qual cada link daquela tabela remete, ou podem ir diretamente ao programa de trabalhos, onde tem toda a informação referente ao contexto, entre aspas, do vosso tópico. Avançando. Depois, a seguir esta parte que eu mostrei, vem a parte dos expected outcomes, e isto, todos os tópicos têm expected outcomes. Em termos gerais, o que é que são os expected outcomes? São os efeitos desejados a médio prazo dos projetos, como, por exemplo, a absorção dos resultados dos projetos, a sua difusão, a sua utilização ou implementação por grupos-alvo específicos. Este tópico, em particular, diz que os projetos submetidos a este tópico deverão contribuir para todos os seguintes outcomes. Isto pode variar de tópico para tópico, alguns dizem que deverão contribuir para pelo menos um ou para pelo menos dois, neste caso em concreto diz para todos. E terem atenção, se diz para todos, é para todos. Também uma pequena nota, aqui nos slides estão selecionados ou marcados a vermelho algumas partes, que é só para chamar a atenção, mas não significa que estas partes que estão marcadas são mais importantes ou mais relevantes que outras que estejam descritas no tópico. Portanto, tudo o que estiver descrito no tópico é para ser lido com atenção e ser tido em consideração. Neste caso são então 3 outcomes e que, apesar de serem então os tais objetivos que se pretende atingir a médio prazo com os projetos, neste caso em concreto também até vos dá alguma indicação do que é que se pretende que se faça ao longo do projeto. Como, por exemplo, o primeiro outcome diz que se deverão desenvolver soluções inovadoras a nível de arquitetura e design que enfatizem a utilização de novas formas e materiais que estejam alinhados com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, portanto o European Green Deal. Outra coisa que pode ser importante quando estão a ler o tópico e onde podem buscar informação são estas referências que vão aparecendo à frente. Estas referências aparecem também, aqui não pus, mas são referências que remetem ou para definições ou para outros documentos e cuja leitura nós também aconselhamos. Portanto, a seguir aos expected outcomes aparece o scope e tudo o resto que vamos ver a seguir será scope. Em termos gerais, o que é o scope? É o âmbito, é o contexto, onde há uma descrição da área de investigação e ou inovação que precisa de ser abordada, isto se queremos atingir com sucesso os tais expected outcomes que vêm referidos em cima. Portanto, no caso concreto deste tópico, começa com um pequeno enquadramento, uma pequena explicação do que é a nova Bauhaus europeia, portanto, é já a identificação do tal tema que vai ser abordado no âmbito destes projetos, portanto, explica o que é a nova Bauhaus europeia, desculpem, e diz que pretende trazer à vida de uma forma atrativa, inovadora e centrada no humano o Pacto Ecológico Europeu, pretende ser um projeto cultural que impulsionará uma alteração, uma mudança sistémica na Europa. Diz que que a nova Bauhaus europeia vai se tornar um espaço de cocriação, onde arquitetos, artistas, estudantes, engenheiros, designers, profissionais de cultura e outros grupos da população, como por exemplo pessoas com alguma incapacidade ou crianças, e que estas pessoas em conjunto vão trabalhar para traduzir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu em implicações tangíveis, inclusivas, acessíveis. Andando para a frente neste tópico em particular, só para destacar, portanto, eu como disse aqui estamos a destacar algumas coisas, mas não dispensa de toda a leitura e consideração de tudo o que está escrito no tópico. Aqui também diz que tudo o que está então descrito acima, deverá ser atingido combinando 3 dimensões: sustentabilidade, qualidade e inclusão social. Portanto, os 3 são inseparáveis, isto remete para os valores da própria nova Bauhaus europeia,
e, portanto, tem que ter isto em consideração. Os três, é uma combinação dos três, vai permitir atingir aquilo que foi descrito. Uma chamada de atenção é que os tópicos, na descrição do tópico, aquilo que se pretende, aparece muitas vezes a palavra should. Sempre que diz should, é para ser tido em conta, é para ser feito. Na leitura de um tópico, nós não podemos identificar 2, 3 frases, não devemos identificar, podemos identificar 2, 3 frases e dizer, ok, eu posso contribuir para isto, mas o vosso projeto não deve consistir só nisso. O projeto deverá responder a tudo o que está escrito. Portanto, será o conjunto de parceiros, o consórcio, que entre si responde a tudo o que está descrito. Este tópico em particular, apesar de ter espaço e até convidar peritos de várias áreas ou vários atores, tipos de entidades, o foco será os principais atores nestas propostas, no caso deste tópico em particular, serão os arquitetos, designers e artistas, tal como está até no tópico no título do tópico, desculpa. Portanto, avançando ainda dentro daquilo que é este tópico, o que é que também diz? Diz que para o sucesso da nova Bauhaus europeia são fatores de sucesso, é um fator de sucesso a investigação e inovação multidisciplinar, que envolva profissionais relevantes e também o envolvimento dos cidadãos e de outros atores. E que isto deve caracterizar as vossas propostas, as propostas submetidas a este tópico. Também diz que a nova Bauhaus europeia é uma iniciativa focada em atingir impacto societal e que, portanto, as propostas, portanto, com este objetivo, as propostas deverão refletir sobre e elaborar soluções práticas que apliquem os princípios da nova Bauhaus europeia a espaços públicos, a ambientes que já existam, tipo espaços verdes ou espaços de habitação, e que estas soluções práticas, que aplicam os princípios da nova Bauhaus europeia, deverão então fornecer espaço e oportunidades para a recuperação, contactos sociais, práticas culturais e artísticas, e é isto que seja aplicável ou traduzido, ou que seja possível de executar naqueles que são os vários contextos diferentes, contextos socioeconómicos diferentes ao nível da Europa. Portanto, estes projetos, apesar de poderem ser, e eu estou agora a falar neste tópico em particular, poderem ser implementados a nível local, têm que ter alguma dimensão europeia. Portanto, continuando no tópico, destaco outra vez aqui algumas coisas que devem ter em consideração na letra do tópico. Portanto, estas soluções ditas neve deverão aumentar o reconhecimento e visibilidade de criadores e artistas europeus, as propostas deverão considerar o desenvolvimento de novas aplicações e novo conhecimento sobre o desenho de espaços públicos ou privados que sejam sustentáveis, inclusivos, funcionais, acessíveis, atrativos, resilientes. As propostas também devem ter em consideração uma ligação entre o virtual e o físico, portanto, incluir uma visão daquele que é o conceito que está a emergir de ambiente híbrido. Aqui a Comissão não vos vai dizer como, só vos diz que isto tem que ser feito e que isto tem que estar integrado nas propostas. Este último parágrafo aqui nesta parte chama a atenção porque é uma parte que diz que a investigação pode, por exemplo, etc, etc. Depois continua. Portanto, isto é a única parte, entre aspas, do tópico que é optativa, porque discute, em vez de dizer should. As indicações da Comissão são que, se conseguirem incluir tudo, e estas partes que, apesar de dizer include, estão descritas no tópico, se conseguirem integrar e incluir isto nos vossos projetos, melhor, mas sem comprometer a qualidade nem a coesão do vosso projeto. Isto ainda é a última parte do tópico. Às vezes nós estamos a ler os tópicos e os tópicos às vezes são longos e nós lemos parte e depois já não lemos a parte final. E nós devemos mesmo ler até ao fim. O que é que está escrito na última parte deste tópico em particular? As soluções propostas devem ser viáveis a nível social, cultural, económico e político em toda a Europa. Diz que as propostas terão que verificar esta viabilidade em todos estes níveis, em pelo menos 3 contextos diferentes,
E cada um destes contextos tem que ser em pelo menos um país, Estado-membro da União Europeia, ou país associado diferente. E isto tem que ser feito. Isto também nos dá uma indicação do que é que se pretende. Também diz que as propostas deverão, com base no conhecimento que vai ser gerado naquilo que vem descrito anteriormente, deverão produzir guias e recomendações políticas que possam ser entregues às autoridades locais, regionais e nacionais. Também diz que devem procurar um equilíbrio geográfico, aqui onde diz balance overall coverage of EU member states associated countries should be sought. Portanto, nas vossas propostas, vocês têm que ter claro como é que vão fazer isto. O como fica a cargo de vocês. Portanto, isto pode ser feito através da inclusão de parceiros de vários sítios, ou as vossas atividades vão chegar a pessoas destes vários sítios, isto é um exemplo, mas isto tem que estar escrito na proposta, como é que vocês vão responder a isto? Está descrito no tópico como algo que tem que ser feito. E aplica-se a isto e a outras partes do tópico que eu fui referindo. Portanto, também diz que os cidadãos e atores, stakeholders, devem estar envolvidos numa fase logo inicial. Mais uma vez, isto pode ser através da inclusão dos cidadãos como parceiros, ou de uma associação de cidadãos quanto parceiros do próprio projeto, ou vão estar envolvidos nas atividades, como vocês devem dizer na proposta como é que vão fazer, e devem fazê-lo para a vossa proposta ter maior probabilidade de sucesso. E ainda uma última parte que diz que nas vossas propostas deverão considerar ligações a outros programas e iniciativas e depois lista outras iniciativas. O que é que depois também devem considerar? Depois de lerem o tópico, não se podem esquecer do tal contexto que referi no início. Este caso, deste tópico em particular, é um tópico que está na Destination 2 do Cluster 2. Eu não vou ler isto exaustivamente, mas está aqui a informação. Ao nível da Destination, existe uma descrição dos desafios socioeconómicos que devem ser abordados e estão associado e descrito também aqueles que são os impactos esperados e para os quais os vossos projetos deverão contribuir. Portanto, não descurar na leitura do contexto daquilo que é a Destination, do cluster e até de algumas prioridades gerais do Horizonte Europa. Portanto, aqui está o desafio principal desta Destination, no qual está integrado o tópico que trouxemos como exemplo, também o impacto esperado associado e também ter atenção que às vezes também está descrito ao nível da Destination coisas a ter a consideração e que sempre que possível e aplicável devem considerar nas vossas propostas. No caso destas, da Destination 2, algumas até já estão refletidas e mencionadas mesmo ao nível do tópico. Por exemplo, o envolvimento ativo de cidadãos. Está descrito ao nível da Destination, mas também do tópico. Portanto, assim, em resumo, aquilo que vocês devem, como é que vocês devem ler o tópico e depois também transpor isso para as vossas propostas, portanto, ter conhecimento e ter noção de qual é o desafio específico que a Comissão quer abordar, e isso está definido a nível mais específico e detalhado ao nível do tópico, em termos mais gerais ao nível da Destination. Estão já identificados os outcomes e o impacto esperado atingir a médio e longo prazo, através dos projetos. Ter conhecimento e noção do enquadramento e político, porque, na verdade, aqui o que se pretende é que estes projetos gerem conhecimento e resultados que possam vir a alimentar políticas e que estejam alinhados com as mesmas, simultaneamente. Neste caso deste tópico em particular, as duas principais prioridades políticas são o Pacto Ecológico Europeu e a nova Bauhaus Europeia, mas isto varia e tem que ver o que é aplicável para cada tópico. Depois há toda uma descrição no tópico daquilo que se pretende e está a descrever aquilo que deverá ser feito para atingir os outcomes e impacto definidos, alinhados com estas políticas e prioridades de forma a dar resposta ao desafio. O como é que vão fazer é que é o vosso desafio. Estes projetos são projetos que são em colaboração e de colaboração internacional e têm que ser submetidos em consórcio. Portanto, nós trazemos aqui algumas dicas, ideias, sugestões, ferramentas, não são todas as que estão disponíveis, nem são todas as que são possíveis, mas trazemos aqui, porque às vezes a parte mais complicada para muitas pessoas é como é que eu encontro parceiros. Então, uma das estratégias que vocês podem adotar, e das várias que nós trazemos aqui
vocês podem adotar todas ao mesmo tempo. Portanto, tornem o vosso perfil e a vossa atividade e a vossa entidade visível. Que ferramentas é que têm disponíveis? Sendo que, como eu referi, isto são só algumas, não se limita a isto. Tem os vossos NCPs, portanto, NCP é para National Contact Point, ponto de contacto nacional. Podem-se apresentar, marquem reuniões connosco, apresentem a vossa ideia, o vosso trabalho. Às vezes, nós sabemos de alguém, uma pessoa que vem reunir, outra pessoa que vem a reunir connosco, que diz: eu faço isto, ando à procura de uma pessoa assim, gostava de colaborar, e nós depois fazemos as ligações e enviamos a informação. Podem também participar em eventos de brokerage, matchmaking, networking, etc. O objetivo deste tipo de eventos é mesmo o de promover parcerias. E depois têm uma ferramenta da Comissão Europeia que se chama Partner Search Tool. Está aqui um link para um webinar da Comissão a dar informação sobre esta ferramenta. E tem esta ferramenta que podem utilizá-la em termos gerais para o Horizonte Europa, ou podem utilizá-la ao nível do tópico. Se vocês entrarem num tópico no portal Funding and Tenders, é isto que vocês vão ver, e ao andar um bocadinho para baixo, tem uma parte que se chama Partner Search. Portanto, aqui na Partner Search estão carregados todos os perfis de entidades que manifestaram interesse neste tópico. Às vezes o que acontece é, o que vão encontrar aqui são muitos perfis de pessoas que simplesmente manifestam interesse no tópico, dizem o que é que fazem e pronto, não está lá. Vocês podem fazer o mesmo, carregar o vosso perfil, podem utilizar esta ferramenta para procurar parceiros, mas depois têm que dar o passo a seguir, que é efetivamente entrar em contato com elas e serem proativos. O que é que vocês também podem fazer é procurar identificar entidades ou pessoas que sejam líderes numa dada área, ou procurar entidades que tenham experiência passada na participação dos programas quadro. E depois podem se apresentar, podem entrar diretamente em contato, se calhar nem sempre vão ter resposta, mas a probabilidade é maior se vocês forem mais proativos. Que ferramentas é que vocês têm disponíveis? Existe uma plataforma que é a plataforma Cordis. Esta é uma plataforma também da Comissão Europeia e que tem lá a informação de todos os projetos já financiados nos programas quadro anterior. Esta plataforma é grande, tem muita informação. Nós trazemos aqui uma sugestão, uma estratégia de como utilizar para procurar parceiros, para identificar e procurar parceiros. Portanto, o Horizonte Europa é o 9º programa quadro para a investigação e inovação, há 8 antes desses, e apesar da nova Bauhaus Europeia ser uma iniciativa recente, aborda temáticas que já foram também elas abordadas em programas quadro anterior, inclusão social, sustentabilidade, etc. Portanto, vocês podem usar estas temáticas para ver se no passado já houve tópicos que não seriam exatamente iguais, obviamente, mas que já de alguma forma abordavam algumas destas problemáticas ou temáticas. Então, o H2020 é um programa quadro diferente do Horizonte Europa. Aquilo que são agora os clusters, o seu equivalente no H2020 são os desafios societais, e podem, por exemplo, ir ver os programas de trabalho anteriores. Aqui está o link para o último programa de trabalhos do Desafio Societal das Sociedades Inclusivas. Entram no programa de trabalho, isto, portanto, é uma sugestão de como é que vocês podem usar a plataforma Cordis, não é a única, é só uma sugestão. Portanto, vocês entram no programa de trabalhos e veem que outros tópicos é que já existiram, veem se existe algum que realmente aborda algumas das temáticas também abordadas no vosso tópico de interesse. Por exemplo, podem ver que já houve um tópico que se intitulava de soluções inovadoras para ambientes urbanos que sejam inclusivos e sustentáveis. Então, que ler o tópico para ver o que é que tratava seria diferente dos tópicos atuais, mas se calhar já há aqui algumas semelhanças e pode-se promover sinergias. Como é que vocês podem então usar a plataforma Cordis? Vão pegar no título de um dos tópicos que vocês pensem que tem aqui algumas pontes, pegam no tópico, no título do tópico, põem no Google com a palavra Cordis e a primeira opção que vos vai aparecer é a desse tópico na plataforma Cordis. Entram.
Então, agora dentro da plataforma Cordis, no tópico, e podem clicar onde diz ver todos os projetos financiados no âmbito deste tópico. Aparece-vos esta lista, carregam num, por exemplo, e agora já estão dentro da plataforma Cordis num projeto financiado naquele tópico. E tem um pequeno resumo do projeto, pode ou não ter um link para o site do próprio projeto, muitas vezes tem informação adicional, basta clicar no globozinho que está aqui marcado, e ainda nesta página, se andarem para baixo, tem a lista das entidades que participou neste projeto. Não está a equipa, isso depois pode ser um passo a seguir de pesquisa no Google, que é cruzar o nome do projeto com a entidade, pode ser que consigam identificar então quem é que está na equipa, e isto serve também, a plataforma Cordis serve também para vocês verem que tipo de projeto é que é financiado, o que é que já foi feito, etc. Outra coisa que vocês também podem fazer é ver quem é que se anda a mexer, entre aspas, ou quem é que está interessado na nova Bauhaus europeia. Houve este ano uma edição dos chamados New European Bauhaus, vocês depois clicarem neste logo remete para a página desta edição dos prémios, em que aparece a lista dos finalistas destes prémios que tiveram a concurso. Já ficam, por exemplo, uma ideia de que entidades e que tipo de projetos se candidatou e está interessado na nova Bauhaus europeia. Podem também assistir a estes eventos que ficaram gravados. Isto foi aqui embaixo, foi uma apresentação feita pela Comissão no âmbito da nova Bauhaus europeia, mas especificamente do programa LIFE, em que muitos dos oradores destas sessões foram pessoas ou entidades que tinham projetos existentes antes da nova Bauhaus europeia, mas que foram identificados como alinhados com esta iniciativa, ou que têm na sua base também os princípios da nova Bauhaus. E outra coisa também podem fazer é ir ao site da própria nova Bauhaus europeia, há uma parte que diz eventos, podem aplicar diversos filtros e navegar e simplesmente explorar e ver se em algum destes eventos os oradores, as pessoas convidadas são pessoas com projetos que já foram identificados ou que alinham com a nova Bauhaus, ou ver pessoas que estejam interessadas. Voltando à estratégia que vocês podem adotar para procurar parceiros e construir consórcios. Portanto, aquela que melhor funciona, eu acho que me estou a alongar muito, desculpem, e agora às horas, vou acelerar. Portanto, é recorrer à vossa atual rede e às vossas colaborações e serem muito proativos e tentarem ser vocês provavelmente a montar um consórcio. E para isto vocês podem recorrer a todas as ferramentas que eu mencionei anteriormente. É raro nós termos informação de que consórcios é que estão a ser montados e que propostas é que estão a ser escritas. Isto normalmente só algumas pessoas é que sabem, estas pessoas podem usar as ferramentas que eu referi para procurar parceiros, mas esta informação tipicamente não está divulgada. Portanto, isto vai requerer muita proatividade do vosso lado. Desculpem, estou-me a alongar muito. Portanto, dicas gerais. Leiam os tópicos, identifiquem um tópico que seja do vosso interesse, consigam identificar e perceber qual é a contribuição e papel que vocês podem ter nesse tópico ou mais, consigam identificar, ok, se eu consigo fazer A, o que é que me falta para responder a este desafio, e tenham em consideração que os vossos consórcios devem ser multidisciplinares, complementares e multiatores. E por fim, se vocês forem apresentar, se fizerem perfis visíveis, a forma como vocês se apresentam é importante, portanto, sejam concisos, informativos, apelativos, mas também pertinentes e relevantes na informação que introduzem nos vossos perfis e na forma como vocês se apresentam. Portanto, não se esqueçam de referir quais são as vossas competências, a vossa expertise, que parceiros é que vocês já têm, que podem também trazer para o consórcio, ou entidades às quais vocês podem ter acesso na execução do projeto, referir experiências passadas que tenham tido em projetos financiados pela União Europeia ou outros, e que contribuição específica vocês podem dar para aquele tópico. E só referir também aquilo que for pertinente e relevante. E termino aqui, peço desculpas, já me alonguei. Passo a palavra, Natália. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Natália Dias. Vou-vos agora apresentar e falar em específico do... Ninguém não está a ver a minha
O que é que estão a ver, Margarida? É o screen. Stop sharing. Vou-vos falar do formulário. É só um momento, assim que eu consiga partilhar. Aqui. Vou-vos falar do formulário de candidatura. Como já vimos, 33% das pessoas aqui presentes, pelo menos estavam no início, já estão a submeter uma proposta ao New European Bauhaus. O formulário do New European Bauhaus não é diferente dos restantes no Horizonte Europa. Portanto, aqui falaremos então do formulário de candidatura geral do Horizonte Europa, que é composto por uma parte que é a parte A, que é preenchida online no portal Funding and Tenders e contém a parte administrativa, a informação toda administrativa da proposta e dos participantes, e a parte B, que se tem que fazer o download a partir do portal Funding and Tenders, depois trabalha-se num ficheiro, pode ser, por exemplo, num documento Word ou equivalente, e depois, então, no final, quando já estiver pronto, faz então o upload, transforma-se em PDF, faz um upload e depois, juntamente com o parte A, forma então uma proposta completa e está pronta para a submissão. Não precisam de aguardar que as calls estejam abertas para terem acesso ao formulário de candidatura. Aqui estão os links para os formulários de candidatura das principais ações que são relevantes para o New European Bauhaus, as RIAs e as IAs e as CSAs, estão aqui os links, quando receberem a apresentação, podem ver. Portanto, a parte A, como já disse, é a parte que é feita online e que é composta de várias secções. A parte das informações gerais contém, por exemplo, e aqui não é exaustivo, só que um exemplo do que é o princípio da parte A, informação geral sobre qual é o tópico que vão concorrer, a call, o tipo de ação, como vem aqui neste que está escolhido é uma RIA, o acrónimo, a duração do projeto, as principais palavras-chave e o abstract. Depois também pergunta se já foi submetida esta proposta a outro nos últimos 2 anos ou não, e portanto há mais algumas questões que são assim desta natureza. Depois há outra parte dedicada aos participantes, onde é de realçar a tabela de investigadores, que é uma parte que foi introduzida agora nova na parte A do Horizonte Europa e que se destina exclusivamente a incluir investigadores. Às vezes há pessoas que têm as dúvidas, então, mas e agora na minha empresa não há investigadores, o que é que a gente, temos pessoas que vão participar, o que é que colocamos aqui? Nada. Numa associação também não tem investigadores, nada. Aqui destina-se completamente a investigadores e é principalmente para servir de indicador à Comissão Europeia para como é que o Horizonte Europa e o financiamento do Horizonte Europa impacta a carreira dos investigadores na União Europeia. Depois, temos também outra parte, que é a da descrição dos parceiros, que antes estava também noutra secção no Horizonte 2020, e que agora está aqui, onde se inserem as principais publicações, os principais projetos, infraestruturas e equipamento que sejam relevantes para este projeto que se está a submeter. Há outra parte onde se indica qual é o papel que essa organização, ou cada uma das organizações vai desempenhar no projeto. Por exemplo, se vai trabalhar na investigação, ou se vai trabalhar na parte da educação, ou na parte da disseminação, ou da comunicação, etc. Os participantes também vão ter que indicar se têm um plano de igualdade de género ou não. Este plano é obrigatório para instituições públicas, instituições que sejam de investigação ou de ensino superior a partir de 2022 e têm que cumprir com requisitos mínimos que são indicados aqui no próprio formulário de candidatura, como está aqui este print, que podem depois ler aqui com atenção quais são os requisitos de que a Comissão Europeia exige para este plano de igualdade de género. A igualdade de género tem que ser também integrada em toda a concepção
a metodológica, todas as abordagens metodológicas do projeto. Isto é, não é só uma questão do género da equipa, mas sim pensar como é que vão fazer tanto a inovação como a investigação ou a ação de coordenação, sempre tendo em conta o género e o sexo. Isto é um fator que vai ser avaliado na parte da excelência, que já falamos em detalhe à frente. E depois também pode ser utilizado como critério para desempatar propostas que estejam em pé de igualdade, e aqui vai ser baseado na tabela dos investigadores. Depois temos uma secção dedicada ao orçamento, que não vai ser um foco aqui nesta apresentação. Temos aqui um print screen nesta secção. Temos outra parte onde se preenche um questionário sobre as questões éticas e sobre as questões de segurança. Depois temos uma parte aqui que vemos aqui deste lado, onde se tem que fazer também, indicar como é que vão ser abordados e o que é que vai ser feito em relação às questões éticas. É muito importante estar bem consciente de todas as implicações em questões éticas da investigação ou da inovação que vamos realizar. Não há anexos. Depois, então passamos para a parte B, que, como eu disse, é a parte técnica, é onde se é explicado todo o projeto. Esta parte é composta por 3 secções, que é a parte da excelência, do impacto, da qualidade e eficiência do plano de trabalhos, isto é, da implementação, que correspondem, por sua vez, exatamente aos critérios de avaliação. O limite de páginas foi significativamente reduzido agora no Horizonte Europa, passou a ser de 45 páginas para os tipos de ação que são relevantes para o New European Bauhaus. Há uma questão também que às vezes surge nestas sessões, é em que língua é que podem ser escritas as propostas? Ora bem, todas as línguas oficiais da União Europeia são possíveis e elegíveis para apresentar uma proposta. No entanto, o que se espera é que se utilize a língua inglesa, porque é a língua franca da ciência e da inovação. Isto é, porque é possível apresentar proposta em português, mas como estas propostas são internacionais, como é que depois os outros nossos parceiros vão perceber aquilo que nós escrevemos? Portanto, e os avaliadores, aí seria outros mecanismos que a Comissão utilizaria, mas é em inglês que se espera que seja utilizado na escrita da proposta. A primeira secção é desta parte que se faz, como já disse, por exemplo, num documento Word, é a excelência, que avalia a clareza, a pertinência dos objetivos do projeto, se vai para além do estado da arte, isto é, se vai fazer mais do que já é conhecido, do que já foi feito, isto é, avalia-se a ambição do projeto e também a adequação da metodologia proposta, onde se inclui a introdução da dimensão do género e a introdução de práticas de ciência aberta, que já veremos em mais detalhe adiante. É, portanto, importante, além de ter em conta o sexo e o género, em toda a abordagem científica e de inovação, desde a concepção até o final, é também importante incluir os stakeholders e os utilizadores finais, envolvê-los desde a raiz da concepção da proposta até ao final do projeto. E deve-se também sempre fazermos valer-nos, quando estamos a argumentar que vamos fazer assim, que nunca foi feito, darmos números, darmos factos, termos uma base sólida de onde vamos partir e, se for relevante, e dar indicação que se vai construir em cima de uma coisa que já foi feita e que foi muito importante, fazer uma ligação com uma certa rede, com um certo projeto de muita relevância, de muito impacto. Para argumentar o que é que nós vamos fazer para além disso. Deve-se ter também sempre incluir a interdisciplinaridade. Se não incluirmos, temos que justificar porquê. A integração das ciências sociais e humanas é muito relevante e, se tiver indicado no programa de trabalhos, deve-se justificar qual é que vai ser o seu papel. E as práticas de ciência aberta, em inglês, Open Science. Se não forem utilizadas, têm que ser justificadas porque é obrigatório. A prática de ciência aberta, ou Open Science,
é uma abordagem de um trabalho que é feito em cooperação e onde existe a partilha sistemática do conhecimento e das ferramentas o mais cedo possível no desenvolvimento do projeto e o mais abrangente, que seja um processo mais abrangente possível. É obrigatório que todas as publicações do projeto sejam feitas em open access, isto é, sem embargo, não pode, o projeto não vai financiar publicações em jornais híbridos e os beneficiários, isto é, os participantes no projeto, têm que assegurar-se que mantêm ou que retêm poderes suficientes sobre a propriedade intelectual para que possam cumprir os requisitos de open access. É obrigatório também ter um plano de gestão de dados, tanto para dados que venham a ser gerados ou que venham a ser reutilizados durante o projeto, e deve sempre ter em conta que o mantra, que é ter o mais aberto, fazer a partilha de dados o mais aberta possível e também, se for necessário, também se pode fechar. É seguir o mantra as open as possible, as closed as necessary, e seguir o princípio FAIR, findable, accessible, interoperable and reusable. Terem atenção que a parte das práticas anteriores de Open Science também vai ser avaliado na qualidade dos participantes, isto é, na secção 3 da implementação, vai ser avaliado de uma forma positiva se os parceiros já tiveram experiência anterior em Open Science. A segunda secção avalia a credibilidade de todos os passos que vão ser dados para que o projeto alcance os impactos esperados, tanto a médio prazo como a longo prazo. Claro, avalia a adequação de todas as medidas que vão ser tomadas para que esses impactos e esses objetivos sejam alcançados. E isto traduz-se, então, nos planos de exploração, nos planos de comunicação, nos planos de disseminação. E que tipo de impacto é que se espera? Espera-se que tenha impacto, por exemplo, não regional ou não nacional, mas sim a nível europeu, por exemplo, ou até para além da Europa, para nível internacional ou a nível global, isto no que diz respeito àqueles impactos que são mais abrangentes, que vão ter um impacto na sociedade, que são os mais de longo prazo, na sociedade, ou no crescimento económico, na criação de emprego, ou na progressão daquele campo de investigação. Depois, devem-se também demonstrar de uma forma muito convincente como é que o projeto, o que é que o projeto vai fazer, que ações exatas que vai fazer para se atingirem esses objetivos e esses impactos esperados. Deve-se identificar muito bem os grupos-alvo que vão beneficiar dos nossos resultados e também demonstrar também qual é que é o interesse que potenciais utilizadores finais possam ter nesses resultados e como é que os poderão utilizar e tirar partido deles. É também esperado, portanto, aqui está um breve esquema do que é que se espera nesta secção, do qual, o que é isto dos Projects Pathways Towards Impact. Temos aqui o esquema que sintetiza onde está aqui a implementação, que são os inputs, por exemplo, temos recursos humanos, temos materiais, temos equipamentos, e que depois vão levar a que se obtenham os resultados do projeto, através então dos planos de disseminação, de exploração e de comunicação, vamos então de encontro ao que está escrito no programa de trabalhos, tanto a nível mais geral como mais específico, como já veremos à frente. Aqui podemos ver o que é isto dos expected outputs, project, que é a nível do projeto, que é o curto prazo, são os resultados do projeto, são os deliverables, que são, o que é que são os expected outcomes, que são a nível dos tópicos, no tópico está dito o que é esperado, e portanto aqui já falamos já do como é que vão ser utilizados os nossos resultados por grupos-alvo, e depois os expected impacts estão descritos na destination, que são impactos a longo prazo, como já falei, mais a nível geral da ciência, o que é que vai contribuir para a economia, para a sociedade. Depois, quando estiverem a escrever a vossa proposta, podem ver em mais detalhe o que é que cada uma destes termos significam, que estão aqui escritos, e que agora não vou estar a ler aqui todos os detalhes, mas basicamente
Isto é o que eu acabei agora de dizer, mas um bocadinho mais abrangente. E depois, as medidas para maximizar esse impacto são, então, é um plano, tem que se fazer um plano, que é uma condição de admissibilidade de disseminação, exploração e comunicação. Portanto, isto é obrigatório, onde se tem que integrar ações concretas que se vão realizar não só durante o projeto, mas já depois do projeto. Tem que se apresentar tudo numa timeline, como é que tudo vai acontecer. Deve-se ter, identificar muito bem quais são os resultados que são passíveis de exploração, e como é que vão ser explorados, como é que vai ser a sustentabilidade depois do projeto terminar. Deve-se ter também um plano de gestão da propriedade intelectual e ter sempre em conta qual é que é a influência, qual é o impacto, por exemplo, na elaboração de políticas. Há conceitos aqui que às vezes as pessoas, estes 3 conceitos, comunicação, disseminação e exploração, aparecem muitas vezes, as pessoas aparecem um bocadinho confusas em relação a eles. Eu passo agora aqui a distingui-los de uma forma assim muito breve. A comunicação engloba promover o projeto e os seus resultados à sociedade em geral. Portanto, é uma audiência bastante alargada. A disseminação envolve a disseminação dos resultados por quem os melhor possa utilizar, e normalmente traduz-se na publicação de artigos científicos ou apresentação em conferências. A exploração é a identificação dos projetos que possam ser passíveis de exploração e de ser utilizados para mais investigação ou para ações de inovação, ou pode incluir, por exemplo, uso comercial, ou para criar serviços, ou para qualquer produção de novas políticas. É preciso sempre reconhecer e indicar quais são esses resultados, quem é que são os stakeholders e quem é que são qual é o valor adicional que vai ter para os utilizadores finais, e se os parceiros não tiverem a possibilidade de fazer essa exploração, podem indicar partes terceiras para fazer essa exploração. Quando estiverem a fazer a vossa proposta, podem também referir-se aqui a esta apresentação, para onde tem aqui uma indicação, passo por passo, como é que podem fazer este plano de disseminação e exploração, que abrange aquilo que eu já falei, mas de uma forma aqui mais detalhada. E quais são as medidas para maximizar a comunicação? Temos que ter uma mensagem principal, muito bem definida, ter uma estratégia, ter objetivos muito claros, temos que ter pensado uma timeline, como é que vamos comunicar o projeto ao longo do seu tempo de vida, temos que ter identificadas as ferramentas, os canais, e temos que pensar sempre que a mensagem tem que ser entendida por nós especialistas, porque, como se lembram, que disse agora há pouco, é uma mensagem que se destina à sociedade em geral. Portanto, não é um público especialista, tem que ser compreensível por todos. No final desta secção do impacto, temos, então, uma tabela sumário que se chama Impact Canvas. E isto é opcional, mas a Comissão deseja que as pessoas apresentem. Portanto, é recomendável, não é opcional, mas é recomendável. E isto está até no próprio formulário de candidatura, esta tabela, com os mesmos exemplos que estão aqui a ver à vossa frente. Que é para facilitar a compreensão do que é que se pretende para cada uma destas janelas que aqui estão indicadas. E estão aqui 2 exemplos que também estão no formulário de candidatura e que podem depois ver em detalhe, e acho que facilita imenso a vossa vida quando estiverem a fazer a vossa candidatura. Chegamos então à última parte, que é a parte que avalia a qualidade e a eficiência do plano de implementação, isto é, do plano de trabalhos. Tem que ser aqui aferidos os riscos que o vosso plano pode ter e indicarem quais são as medidas de mitigação, isso vai ser avaliado, e também vai ser avaliada a capacidade de cada participante e o papel dentro do consórcio, e o consórcio como um todo, se têm todos a capacidade para levar o projeto ao final com sucesso, até ao fim com sucesso. Portanto, tem que se descrever muito bem o plano de trabalhos, tem que se fazer uma análise de riscos e também ter em conta que se tem que ter uma
estrutura de planos de trabalho, de work packages adequada aos objetivos do projeto e também em termos de esforço de recursos humanos para cada tarefa e para cada work package, não haver assim grandes desequilíbrios. Depois tem que se ter uma estrutura, descrever muito bem toda a estrutura e também indicar quando é que cada coisa vai acontecer. Normalmente utiliza-se um Gantt chart, pode-se utilizar outra coisa equivalente, e também utiliza-se também para fazer uma visualização mais fácil de qual é a relação que existe entre os diferentes work packages, um PERT chart, pode ser esse, ou uma coisa equivalente que faça essa visualização fácil, como é que o vosso plano de trabalhos está organizado e como é que umas coisas estão ligadas às outras. O consórcio e a capacidade do consórcio para ir de encontro aos objetivos do projeto é avaliada também nesta secção. Portanto, aqui deve-se referir que se tem e tem que se garantir que se passa essa mensagem aos avaliadores que o consórcio possui toda a expertise necessária em todas as áreas do conhecimento que são abrangidas pela proposta, e também aqui se adicionam as ciências sociais e humanas, também se tem que referir como é que isso vai ser feito e quem é que faz, e todas as questões também aqui que já falei anteriormente do género e da ciência aberta, das práticas de ciência aberta. Tem que se indicar muito bem como é que se complementam todos os membros do consórcio e cada um tem que ter um papel muito relevante. Não pode estar aqui ninguém para fazer número, para fazer geografia ou para fazer género. Tem que ser muito bem explicado o que é que cada um faz e qual é o papel que desempenha e tudo no conjunto. Tem que ser suficiente e, aliás, excelente, é o melhor, para ter uma boa avaliação na realização dos objetivos a que se propõem. Agora, aqui temos um sumário com as principais mensagens que há que reter para cada uma destas secções. Portanto, a reter, para a parte da excelência, é preciso definir objetivos-chave. É preciso ser ambicioso, mas também, ao mesmo tempo, ter os pés no chão e ser realista. É preciso também dar suficiente detalhe sobre a metodologia e as abordagens que se fazem, que se utilizam. Se apropriado, pode-se apresentar a ligação com outras redes ou com outros projetos de grande significado. Não se deve nunca esquecer a parte de Open Science e da dimensão do género. Em relação à parte do impacto, deve-se ter em conta todos os objetivos, todos os impactos a médio e longo prazo esperados que foram assinalados no topic e na destination e definir bem como é que o projeto, quais são as medidas, como é que o projeto vai contribuir para os alcançar. E devem identificar bem quais são os vossos resultados-chave, como é que eles vão contribuir para esses impactos e também se tiverem obstáculos ou podem prever que existam obstáculos ou barreiras, devem também indicá-los e também como é que os podem ultrapassar. Na última secção, é preciso ter muita atenção que se deve dar uma explicação muito detalhada sobre todo o planeamento das tarefas e das atividades do projeto, que tudo, incluindo o timing, né, o tempo em que vão ser realizadas, tem que justificar também a distribuição dos recursos, tanto em dinheiro como recursos humanos, como materiais, equipamentos, entre todos os parceiros, para que não haja grandes desequilíbrios e que todos tenham capacidade tenham todos os recursos necessários para desempenhar as suas tarefas e todos também tenham a capacidade e a expertise, o conhecimento necessário para isso. Ao preparar uma proposta, deve-se ter em atenção também a princípios básicos, gerais, como tem que ser muito objetivo e tem que ser relevante. E há bocado estavam a fazer algumas questões aí no Q&A que eu depois respondi que tem que ir de acordo àquilo que é pedido no tópico, e isso é essencial. Isto não se pode fazer uma coisa que seja ao lado, isto é, se pedem, por exemplo, que nós nos debrucemos sobre, digamos assim, o património cultural, não podemos ir apresentar uma coisa que seja sobre a democracia. Isto é, tem que ser bem
o cerne da questão do que é lá pedido, para ser relevante. O que estamos a propor tem que ser relevante para aquilo que é pedido e também pôr isso no contexto que está muitas vezes referido no tópico do contexto político e das prioridades da Comissão. Deve ser sempre o mais objetivo na linguagem, quanto melhor se escrever é uma vantagem, e que é sempre bom, se possível, dar a proposta a ler a nativos de inglês, por exemplo, se for possível, porque quanto melhor também é o inglês, melhor vai ser avaliado, mais fácil vai ser a leitura e a interpretação. Portanto, tem que ser uma mensagem dada de uma forma muito clara, muito direta e uma linguagem muito assertiva. E tem que se ter sempre em mente quem está a ler, se vai perceber, se nós estamos a dizer uma coisa sem nos basearmos em factos e em números, sem apresentar os factos e os números, e depois os avaliadores dizem, mas está a dizer isto, mas baseado em quê? Tem que fazer sempre tentar se porem sempre no lugar do avaliador. E também é importante ler todas as condições do tópico e as regras de admissão ao Horizonte Europa para ver se cumprem com todos os critérios, os requisitos de admissibilidade e de elegibilidade. Agora, outras dicas. Deve-se começar cedo, o mais cedo possível, nós dizemos pelo menos 6 meses de antecedência, mas pode ser menos ou mais, mas deve-se começar, porque é preciso planear bem as coisas, é preciso envolver tudo e todos, devemos envolver e devemos envolver os outros, dependendo do nosso papel. É preciso ler com atenção todos os documentos que são relevantes, em particular o programa de trabalhos, e deve ser também, claro, ter que ser realista para o orçamento que é dado, também fazer as coisas de acordo que sejam execuíveis e que sejam plausíveis. É muito importante ser, aqui a palavra plausível é muito utilizada pelos avaliadores, tem que ser sempre tudo muito plausível. Agora, mais algumas dicas de quando estão a submeter a candidatura. Como é que eu saio daqui? Sugiro também que contactem o que a Margarida já referiu, os vossos pontos de contacto nacional. O European Bauhaus abrange, como já foi dito anteriormente, vários clusters e, portanto, devem contactar os pontos de contacto nacional para cada cluster que seja relevante para o tópico que vão se candidatar. Nós apoiamos tudo e tentamos esclarecer todas as dúvidas, desde as mais básicas, não tenham vergonha de colocar dúvidas básicas, das mais básicas às mais avançadas, nós damos todo o apoio. Se nos enviarem com antecedência suficiente, também fazemos revisão não técnica das propostas, e estamos sempre, o nosso objetivo é fazer-vos ter sucesso e aumentar o número de candidaturas o mais possível e, portanto, gostaríamos muito de vos ouvir e de vos ajudar a ter sucesso. Também podem encontrar mais informação em vários webinars que já foram feitos pela Comissão Europeia, tem aqui os links para todos, que podem depois ver quando receberem esta apresentação, e também podem se envolver na preparação do próximo programa de trabalhos. A Comissão Europeia já está a preparar o programa de trabalhos para 2023-2024 e nós temos em Portugal um grupo que se chama Grupo Nacional de Apoio à Discussão do Programa Quadro, cuja sigla é GNAD. Aqui, se clicarem nesta imagem, está aqui o link para o registro, porque aparece aqui este formulário,
E ao fazerem parte deste grupo, nós, quando recebemos esses pedidos da Comissão Europeia para fazer contributos para esses documentos, nós enviamos um pedido para as pessoas que estão inscritas aqui neste grupo para fazerem comentários e sugestões. Portanto, é uma oportunidade para fazerem lobby e tentarem influenciar a escrita dos programas de trabalho em Bruxelas. Portanto, convidamos-os todos a participarem neste grupo do GNAD. Agora que já terminamos estas apresentações, vou lançar-vos uma questão, a ver se já se sentem mais encorajados e mais aptos ou entusiasmados vou lançar o inquérito, a preparar uma proposta para o New European Bauhaus, que pode ser para o ano que vem, ou pode ser no próximo programa de trabalhos. Estamos a ter uma boa resposta, portanto, é agradável ver que conseguimos influenciar-vos e entusiasmar-vos para apresentarem, vou-vos mostrar o resultado. Portanto, 76% dos participantes aqui, temos neste momento 160, já tivemos o que eu vi, o máximo 188, portanto 76% dos participantes estão entusiasmados e estão a pensar preparar uma proposta em breve, pois nós cá estamos para vos ajudar e desejamos o maior sucesso a todos. Portanto, agora está o espaço aberto para perguntas, esclarecimentos de questões, dúvidas do que entenderem. Muito obrigada. Eu gostava de dizer uma coisa, dadas algumas das questões que têm sido colocadas. Fazem muitas perguntas sobre o projeto tal, cabe aqui. Nós hoje aqui falamos de um tópico em particular, mas há vários tópicos. Portanto, é importante que vocês vão ver os tópicos, ou então digam-nos se estão a perguntar se o projeto em questão que vocês têm em mente, a que tópico é que se refere, se é aquilo que nós apresentámos aqui hoje. E a questão é ao contrário, vocês devem ler o tópico, ver o que é pedido e perceber se essa vossa ideia e o vosso projeto encaixa ou está alinhado com aquilo que está a ser pedido, se responde àquilo que está a ser pedido, ok? E muito provavelmente projetos pequenos um pequeno projeto não é suficiente para responder a tudo o que está descrito. Pode ser uma parte de um projeto maior. Pode responder, pode estar alinhado, mas por favor, se vocês tiverem questões específicas, identifiquem o tópico e digam-nos um pouco mais qual é a vossa ideia, mas tenham atenção que têm sempre que pensar em projetos grandes que respondam a tudo o que está lá escrito. E identifiquem o tópico ao qual se estão a referir. Não sei se agora têm questões. Ok. Para o tópico que hoje foi discutido, quantos projetos espera apoiar em Portugal? Estes projetos são ao nível europeu, o financiamento é europeu e todos os Estados-membros da União Europeia e os países associados ao Horizonte Europa podem participar. Portanto, a este nível vão ser financiados, expectavelmente, 2 projetos para o tópico apresentado hoje, cada um com cerca de 3.000 euros. Portanto, não é a nível nacional. 3 milhões. Desculpa, o que é que eu disse? 3 mil. Não, 3 milhões. Se tiverem mais questões? Como participante ou como coordenador? Isto é na sequência da pergunta anterior. Independentemente disso, são 2 projetos e para cada projeto há um coordenador e depois há os participantes. É um consórcio, um conjunto de entidades. Margarida, a pessoa está a perguntar, creio, fui a que respondi a anterior, em relação a uma instituição pública. Sim, pode ser as duas coisas. Ah, é? Não vi essa.
Há mais questões? Natália, achas que isto ainda tem a ver com a pergunta que diz... Mas fez outra vez a mesma coisa? A mesma pergunta? Pergunta diz, sim, coordenador do consórcio ou apenas membro? Sim, sim, Herculano. Pode ser as duas coisas. O coordenador também é participante e membro. Margarida, o que ele quer dizer é se uma instituição pública pode ser tanto coordenador como participante. Pode ter os dois papéis. Pode ser uma coisa ou a outra. Não existem mais questões? Há aqui uma. Qual da missão Lighthouse de Neve é uma CSA? Qual é a diferença com a RIA? Tem a ver com o tipo de atividades que deverão ser desenvolvidas no âmbito do projeto. Nós depois na apresentação tem um link para o anexo ao Horizonte Europa que tem essa descrição, portanto em relação às RIAs, o que se pretende é a geração de novo conhecimento, a exploração de novas soluções, tecnologias, etc. A CSA tipicamente o que financia são atividades mais de networking, ou trocas de boas práticas, ou não sei se me está a faltar alguma coisa, Natália. Não é tanto para o desenvolvimento de investigação e inovação, é para redes, para levantamento de algumas, não é, de algumas questões, ou para se reunir informação, várias coisas, mas não é tanto para desenvolver novo conhecimento ou novos produtos. Eu já respondi a isso numa questão, às 13h32, onde está o link para os diferentes tipos de ações. Portanto, eu estou agora aqui um bocadinho à rasca com a tosse. Ok, mas diz, pergunta, mas como é um lighthouse, estou um bocado perdida. Perdão? Como é um lighthouse, estou um bocado perdida. Em princípio, na tópica do lighthouse do NEB, em princípio os lighthouse não é para se desenvolver lighthouses per se. Eles podem já existir, não é? Coordination and Support Action é uma ação que não envolve tanta investigação. É mais de apoio a políticas, é mais de produzir recomendações para determinados objetivos que a Comissão colocou, neste caso, é para evidenciar e para mostrar como é que o New European Bauhaus pode ser implementado, portanto é para fazer projetos piloto, isto é, para pensar como é que esses projetos piloto vão ser depois implementados, porque o projeto tem só 2 anos de duração e, portanto, vai ser um plano, como é que depois, com fundos adicionais, têm que já incluir aqui e indicar na proposta, e deve-se falar, nomeadamente, por exemplo, com as CCDRs locais, isto é, as Comissões de Coordenação Regionais, que vão gerir muitos fundos do PRR, isto é, do Plano de Resiliência e Recuperação. Perdão. E convém ter, e indicar mesmo na proposta, a contribuição e o aval, digamos assim, o acordo com as CCDRs que vão ter a disponibilidade de fundos para depois financiar esses projetos piloto no futuro. Porque o que se pretende depois, agora, pode-se fazer, claro, agora projetos piloto, mas na verdade isto agora são os testes e é para testar a metodologia que depois vai ser aplicada na implementação desses lighthouses, que são, digamos assim, projetos piloto, isto é, que vão demonstrar como é que se pode aplicar e implementar o New European Bauhaus em vários contextos. Obrigada, está alguém aqui a desejar as melhores para a tosse. Obrigada. Não sei se foi o suficientemente claro. Portanto, a diferença com a RIA foca-se mais em investigação e inovação, e uma Coordination and Support Action não.
vai basear-se mais isso que a Margarida já referiu, de apoios a redes, ou apoios a políticas e a iniciativas, neste caso a iniciativa European Bauhaus. Portanto, não é exatamente fazer um projeto de investigação. Mais dúvidas? Nós gostamos de responder. Há aqui uma. As melhores. Obrigada. Obrigada a todos. Acho que é tudo por hoje. Aqui mais uma. Consórcio para a qual support the deployment of lighthouse demonstrators for the new European Bauhaus in the context of Horizon Europe missions. Também tem que ter um consórcio em 3 países. Se for uma CSA, basta ser uma entidade. Não, espera-se que seja... Naquele tópico em particular. Sim, espera-se que seja. Sim. Em 3 países. E, perdão. Espera-se que sim, que seja. Tem que ser um consórcio entre 3 países. Pelo menos. Pode ser mais. Sim, costumam. Tipicamente, os projetos são de 3 a 4 anos. Por exemplo, no pilar 1, pode haver projetos de maior duração, mas é outro instrumento. Ou no widening, pode haver, é outro instrumento. Mas aqui, neste pilar que nós estamos a falar, essencialmente no 2, são projetos de 2, 3, 4 anos. Por exemplo, este do Lighthouse é 2 anos, está lá indicado no tópico. Os contact points são os indicados no site. São os indicados no site, sim, sim. Os lighthouses podem estar baseados. Sim. Pode ser até só num país. Mas tem que ter depois mais parceiros, né? para cumprir os requisitos do consórcio internacional, mas pode ser o Lighthouse, pode ser até só num país. O projeto piloto, digamos assim. Tem que depois, por exemplo, poder arranjar noutros países digamos assim, os especialistas em determinadas áreas que têm que fazer para o vosso projeto e que não têm a expertise na vossa instituição. Então vão buscar especialistas noutras áreas para ajudar a fazer esse projeto aqui, que pode ser aqui em Portugal, de facto. Para quem está interessado no tópico, no funding das lighthouses, no próprio Funding and Tenders Portal, tem lá uma secção que é de Q&A. Este tópico em particular tem imensas questões já respondidas pela própria Comissão, são as FAQ. Sim, tem lá. A diferença... E pode já ajudar-vos. José Malaquias colocou uma questão. Qual é a diferença entre uma RIA e uma IA? Eu por acaso, já respondi isso numa questão anterior, ali nas Answered Questions, que há bocado até dei conta, que uma RIA envolve mais investigação e a inovação também está incluída, mas espera-se, por exemplo, que o TRL, que é o Technology Readiness Level, seja mais baixo, e uma IA, espera-se mais foco na inovação e tecnologia, e então espera-se que o TRL, o Technology Readiness Level, seja mais alto. Mas eu já pus lá o link, vou procurá-lo, ou pode procurar aqui, que eu já respondi, pus lá o link que diz exatamente as diferenças para cada tipo de ação. O que é cada uma contempla. Vou só procurar aqui novamente, mas procurar... Às vezes isto, depois a nível das ciências sociais e humanas, às vezes é preciso traduzir e transpor a linguagem, porque nem sempre o Technology Readiness Level é aplicável, porque muitos dos projetos
até no âmbito do Cluster 2 em particular, não é tanto no âmbito do desenvolvimento de tecnologia, mas temos que traduzir aquela escala quando pensamos no desenvolvimento das soluções ou das propostas ou dos métodos, temos que traduzir um bocadinho e transpor a linguagem. Estamos a falar ainda de nível de desenvolvimento, da diferença da fase em que está a solução ou aquilo que for aplicável naquele caso. Nós enviamos a apresentação com o link para a gravação, ainda ou hoje ou amanhã, portanto, muito em breve. Enviaremos a todos os que estão inscritos. Mas depois, se seguir o link dos General Annexes, está lá a definição por parte da Comissão. Uma coisa que também podem fazer é procurarem, às vezes, projetos no Cordis que já tenham sido financiados e ver o que era uma RIA, se era uma RIA ou uma IA, e ver a diferença nas atividades propostas e o tipo de... a diferença. Às vezes também ajuda a ver projetos anteriores para se perceber melhor do que é que se está a falar, especialmente nas nossas áreas de trabalho. Sem dúvida, isso é uma excelente sugestão. As definições da Comissão são muito genéricas. Há mais uma questão? Está aqui uma. Sim, a Comissão anunciou na comunicação de 15 de setembro, prevêem outros concursos para prémios NEB. Sim, a Comissão anunciou a 15 de setembro que pretendem fazer os prémios NEB uma coisa anual. Durante quanto tempo é que não se sabe, mas pelo menos em 2022 é expectável que sim. E também uma conferência NEB no primeiro semestre, um festival, não é conferência, um festival. Sim, há aqui um senhor que não vejo o nome, mas só falou para anfitriões e palestrantes, que diz que talvez ajude, a IA visa já uma clara aproximação ao mercado. Exatamente. Portanto, são atividades já mais próximas, os produtos, os resultados deverão ser mais próximos do mercado. E a diferença clara entre a taxa de financiamento, também é verdade. Portanto, as RIAs e CSAs, todas as entidades são financiadas a 100%. No caso das IAs, todas as entidades são financiadas a 100%, exceto se forem uma entidade com fins lucrativos. E aí é 70%. Não havendo mais questões, despedimos então de todos, não é, Margarida? Sim. Muito obrigada a todos pelas mensagens. Obrigada a todos. Não se preocupem com a minha tosse, isto é asma, na verdade, não é constipado nem Covid. Crónico. É asma, portanto, de vez em quando tenho assim, estes acessos de tosse. Muito obrigada a todos pela vossa participação aqui através das questões e esperamos que tenha sido útil, parece que sim, que foi. Estamos muito contentes por isso. Saúde para todos e todos cuidem-se e muito sucesso nas vossas candidaturas e estamos cá para vos ajudar.